Sr. Doutor António Fialho, porque ele está nas funções de administrador de uma comarca, portanto aqui uma outra sensibilidade da justiça que nos desse um bocadinho a sua perspectiva da relevância da máquina da administração da justiça como contributo para uma eventual melhoria dos pontos que aqui foram referidos. Ora bem, indo diretamente à sua questão, a nossa preocupação nos últimos 2 anos, que é o tempo que eu tenho de exercício destas funções, nós estamos confrontados, a nível da primeira instância, com algumas dificuldades, nomeadamente a nível de recursos humanos, e particularmente no que diz respeito aos oficiais de justiça. O caso concreto de Setúbal, posso-vos adiantar que no Ministério Público atinge 1/5 do déficit. No caso do Judicial andará à volta dos 14%, 15%, mas, portanto, quando as equipas são mais pequenas, 1/5 de déficit faz-se notar de uma forma muito, muito intensa. Particularmente, depois também é um quadro muito envelhecido, como sabem, não é novidade nenhuma que eu vos estou a dizer, portanto, em que o número de baixas por doença prolongada também se faz sentir e, portanto, os lugares estão ocupados, mas depois na prática não estão ocupados e não contam, e há muitos anos que não entra ninguém para o quadro de oficiais de justiça. E, portanto, não havendo realmente oficiais de justiça, os processos depois também não andam, e efetivamente estamos a chegar àquele momento em que a reflexão que eu faço, eu sou defensor do atual modelo de organização judiciária, por muitas críticas que ele possa ter, mas eu sou defensor do atual modelo. Aliás, nem sequer teria nestas funções se não fosse. Acho que seria um contrassenso. Mas a verdade é que, por muitos defeitos que ele tem grandes virtualidades. E uma das virtualidades que eu encontro realmente é a questão da especialização. A especialização foi algo muito importante, que teve um efeito muito bom do ponto de vista das respostas judiciais na primeira instância. Na segunda instância, nota-se agora algumas dificuldades e, como foi referido até no discurso do Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, da carga processual que incide neste momento sobre os desembargadores, mas também tem muito a ver com a questão de que eles têm muitos instrumentos para tocar todos ao mesmo tempo, mas é essa dificuldade. Depois temos um conjunto de processos que, infelizmente, colonizam os tribunais em determinadas áreas. Na área da família e menores há um conjunto de processos que nós podemos identificar que colonizam a resposta que é necessário dar. Na área criminal também temos alguns processos que colonizam também esse tipo de intervenção. Nas execuções, nos processos das locais cíveis, porque a nível das centrais cíveis e das centrais criminais esse problema não se nota tanto, porque estamos a falar de patamares um pouco mais elevados do ponto de vista do valor da ação ou do tipo de crimes que chegam lá às centrais criminais, mas, portanto, naqueles patamares mais comezinhos, nós temos realmente um grande problema, e o que se sente aqui, por exemplo, no processo de maior acompanhado, que se compreende realmente as preocupações que possa haver, mas depois o tipo as alterações que houve legislativas recentemente foram no sentido de introduzir uma maior complexidade do ponto de vista da resposta, e depois os processos demoram mais tempo, quando realmente não era necessário essa necessidade. Uma das coisas que nós temos feito aqui, e é um desafio que eu lanço a todos, temos procurado fazer aqui, e é uma coisa que estamos agora a fazer aqui em Setúbal de uma forma muito mais intensa, é fazer uma espécie de uma análise do workflow do processo. Portanto, o processo desde o seu ato do inicial até ao termo final, isto no caso em primeira instância. E avaliar nesse workflow onde é que nós temos atos desnecessários. É evidente que aqui nos atos desnecessários nunca serão considerados atos desnecessários os atos que são praticados pelas partes. Serão considerados atos desnecessários os atos redundantes do ponto de vista da resposta da máquina interna, portanto, não da máquina externa. Mas muitas vezes também são identificados atos redundantes, por exemplo, pela necessidade de haver intervenção judicial para determinadas coisas que às vezes não se compreende. Não sei se vocês se lembram, mas era uma praga há uns anos atrás, que era aquelas ações em que se tinha que instaurar a ação, ainda para mais era a ação declarativa ordinária, para que as pessoas pudessem recorrer à prestação social por morte do unido de facto. Não é?
que eram ações que demoravam anos em tribunal. E hoje em dia a questão está resolvida com uma ação meramente administrativa. Aliás, que nem sequer há ação que corre nos tribunais. É um processo administrativo, é um procedimento administrativo. Mas eu lembro que na altura eu era juiz no Juízo Civil do Seixal e havia, também por força de alguma jurisprudência muito formalista que se tinha formado em relação a algumas questões, nunca um daqueles processos, e na altura ainda havia despacho liminar, nunca nenhum daqueles processos avançava antes do terceiro ou quarto despacho liminar. Porque havia sempre qualquer coisa que faltava. Pronto. E tinha a ver muito também com o entendimento que se tinha em relação à alegação, portanto, dos factos, à demonstração através da prova e essas dificuldades. Portanto, estes são os atos externos em que às vezes o processo não anda porque está bloqueado pela maneira como ele se inicia nesta fase. Portanto, essa tem sido a nossa preocupação nesta parte, no sentido de identificar todas essas questões. Em relação a um processo que neste momento eu acho que é incontornável, a pandemia veio colocar esta questão de uma forma mais incontornável, mais sentida, que é a questão da desmaterialização dos processos. É evidente que, do ponto de vista do tempo de trabalho dos funcionários, e como é um recurso escasso, a desmaterialização vem introduzir ganhos de produtividade nesta parte. Eu desconheço essa ferramenta informática, gostava que efetivamente ela fosse implementada, porque é onde nós temos aqui maiores dificuldades, é justamente na fase do inquérito, em ter um processo que depois se liga a tudo o resto. Porque neste momento eu penso que os advogados, com uma outra dificuldade, mas de certa forma acompanharam sítios, as outras plataformas que nós temos de ligação a sítios, e é o que temos neste momento. Eu não estou a defender o sítios como ferramenta, porque para mim o sítios não é uma ferramenta de desmaterialização, é uma ferramenta de tratamento informático de processos. Se ela fosse desmaterialização, provavelmente teria outras características, mas é o que temos, é o que temos, mal ou bem é o que temos, mas tem havido realmente uma adesão muito grande nesta parte, mas tem havido algumas resistências também à questão da desmaterialização, que acaba por ser um fator importante do ponto de vista da gestão dos recursos, dos poucos recursos que temos. E não estou a falar apenas da questão do papel, estou a falar apenas dos recursos de tempo. O tempo de autuação de um processo, o tempo de impressão, porque depois também há outra questão prática, que é a morte dos processos. E quando um processo morre, hoje em dia, tem que ser expurgado todos aqueles atos que são considerados desnecessários. E nós hoje em dia temos recursos afetos à morte dos processos, portanto, processos que já estão mortos, que é para ir para o arquivo, não é? E é um recurso que tem que ser afeto apenas para expurgar os atos que efetivamente estão lá, mas não, em processo físico, em suporte físico, e que não deviam lá estar. Portanto, temos um conjunto de ineficiências ainda no sistema, que convinha que realmente fizéssemos uma reflexão séria sobre essas ineficiências, porque elas, de certa forma, afetam o nosso trabalho, afetam o trabalho do Ministério Público, afetam o trabalho dos advogados e, muito particularmente, afeta depois o próprio curso do processo e a resolução que se pretende dar às pessoas. O meu critério, e procurando esclarecer aqui o Dr. José António Barreiros, que é o critério que foi seguido aqui pelo Conselho Superior da Magistratura relativamente ao tempo de resolução de processos, não é o processo rápido, é a decisão dada em prazo razoável, que é o critério que é realmente adotado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em função do caso, e é, portanto, o critério que nos serve de referência é esse critério em termos de rapidez do processo. Portanto, e compreenderão que depois o prazo razoável varia muito de processo para processo. Muito obrigado. Sr. Bastonário, agora o desafio para si é: e como é que neste quadro de condicionamentos, limitações da máquina que não depende dos advogados, depende de quem legisla, depende de quem se relaciona com os advogados, como é que nós nos situamos ou devemos situar em termos de conquista de objetivos e de melhor relação com os processos, com os clientes e com os advogados e
e o Ministério Público, os advogados, juízes e o Ministério Público. Bem, não sei se isto está a funcionar, acho que sim. Muito bem, muito obrigado. É uma questão, de facto, desafiante, porque, efetivamente, antes de tudo, acho que os advogados têm que trabalhar na situação com que estamos confrontados. Mas temos que procurar denunciar o que está mal e corrigi-lo. Isso é que é, efetivamente, a situação que nos parece que deve ocorrer. E devo dizer que, muitas vezes, nós assistimos a um discurso, e por vezes isto perpassa, de que tudo se encontra bem apenas em alguns casos pontuais. Ora, isso não corresponde, em primeiro lugar, acho que nem é a verdade correta, portanto, basear-nos apenas nas estatísticas. O Disraeli dizia que as maiores mentiras eram precisamente as estatísticas, porque, de facto, daqui resulta, nós temos que pensar o seguinte: se nós falarmos dos processos e fizermos a média, nós vamos encontrar, então, no caso do processo penal, por exemplo, imensos processos que, desde o momento em que foram instaurados, nunca já se sabia desde o início que nunca eles chegariam a lado nenhum, designadamente aqueles que são instaurados por razões de participação ao seguro. Se tivermos um assalto qualquer, obviamente nós não sabemos quem é o ladrão, não sabemos o que fizemos, mas temos que participar criminalmente para que o seguro aceite sequer apresentar aquilo. E toda a gente sabe que o que se vai passar depois é o processo vir a ser arquivado. Como também há as questões dos pilha-galinhas e todos esses processos menores que são despachados em pouco tempo e que não influenciam, de facto, a situação. Porque se nós falarmos de processos com impacto na opinião pública, aí a referência que nós vemos é absolutamente confrangedor. Ainda há dias apareceu notícia do caso do surto legionela em Vila do Conde e que já decorre há 2 anos sem único arguido, quando houve 14 mortes em Vila do Conde em consequência desse surto, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Portanto, nestas situações, nós confrontamos-nos com uma imagem na opinião pública de uma total ineficiência da justiça, a que não interessa a ninguém, devo dizer, muito menos interessa aos advogados, porque é uma questão muito preocupante se nós tivermos uma imagem de que a nossa justiça não funciona. Porque aí os clientes também irão ter com o advogado e dirão: bem, mas que sentido faz se os tribunais estão neste estado, nós próprios irmos apresentar um processo. Há outro sintoma que me parece muito preocupante e que ainda não foi aqui abordado, que é a questão da imagem da corrupção. E isso é que eu acho que não se está a fazer o combate adequado para esta situação. Tivemos o caso da Operação Lex, que houve suspeitas gravíssimas de manipulação dos sorteios eletrónicos, com indícios graves de situações desse tipo, e tivemos juízes que responderam a inquéritos a dizer que acreditavam que nos últimos 3 anos tinha havido imensas situações de manipulação nos próprios sorteios e na atribuição de processos. Bom, o Parlamento, nessa altura, fez uma lei, que é a Lei 55 de 2021, para prever que, de facto, a distribuição eletrónica dos processos fosse fiscalizada e tivesse até o elemento de ordem dos advogados a assistir à distribuição para garantir, de facto, absoluta transparência nisto, e eu acho que a transparência nunca é demais relativamente a este tipo de questões. O que é que se passou neste âmbito? O Parlamento disse: o Governo deve regulamentar a lei em 30 dias. Imediatamente a Ministra da Justiça disse: quando muito, 6 meses. E agora a atual Ministra diz: nem há regulamentação nenhuma, porque isto vai voltar tudo para trás. Bom, ora bem, quando nós temos uma decisão do Parlamento, da qual o Governo depende, que em relação ao qual o Governo diz: eu não regulamento e, portanto, posso fazer um veto de bolso relativamente a uma lei do próprio Parlamento, e mais do que isso, não só não regulamento, como não quero regulamentar e assumo isto, que essa lei não entrará em vigor. Bom, e estando um caso de que era para resolver suspeitas de manipulação nesses sorteios, bom, isto aqui começa a ser uma situação muito preocupante. E acho que nós, advogados, temos que nos bater para que haja absoluta transparência nos processos e que essa lei seja mantida, porque, de facto, estamos a ver neste quadro, quanto a este tipo de indicação, que há sintomas preocupantes relativamente à realização da nossa justiça e à forma como está a trabalhar. Eu devo dizer, quanto à questão do processo penal e dos megaprocessos, bem, eu percebi a imagem da ponte, mas nós também podemos fazer a ponte rasa, junto ao rio, podemos fazê-la subir até ao céu. Neste caso, provavelmente, não conseguiremos subir nesta situação. E quando nós vemos processos que começam e que a gente vai acompanhando pelos jornais, que é uma coisa extraordinária, a investigação criminal agora está ali, e depois chegou ao outro lado, e agora vai para outro ponto, e agora
vai para o outro, e agora descobriu outro caso, e agora descobriu isto, e depois temos, no fim, uma acusação de 4.000 páginas, que depois o juiz de instrução reduz a muito menos crimes. Bom, aí ficamos a perguntar, mas o que é que se andou a fazer aqui? E ainda é que se gastaram, porque em outros países, e eu acho que é bom existir esta cultura, há um aspecto que se coloca aqui quanto à indicação de nós temos o princípio da legalidade e, de facto, cada notícia de um crime tem que dar lugar a um processo, mas não tem que dar lugar necessariamente a uma acusação. E isso é que talvez esteja a não ser tomada a prudência necessária relativamente à apresentação de acusações, porque noutros países o que sucede é que as pessoas dizem, bem, nós não vamos gastar dinheiro nos contribuintes se achamos que não há prova nenhuma para conseguirmos fazer uma condenação. E neste caso o que vemos muitas vezes é que aparecem acusações que são completamente ressaçadas em tribunal e às vezes os arguidos até andaram ali 10 anos com aquele processo às costas, e isso eu acho que é um sintoma preocupante e que nós deveríamos procurar resolver, porque eu acho que de facto isto é muito importante que possa ser resolvido. O outro aspecto, enfim, eu vou aqui discordar, peço desculpa, do Dr. António José Fialho quanto à questão do mapa judiciário. Eu acho que o mapa judiciário foi uma catástrofe para a justiça portuguesa, porque neste caso, e não convence nada o argumento da especialidade, portanto a gente olha para o mapa, para já, eu assisti isto num debate e me disseram uma coisa extraordinária que é, não, nós adotámos o sistema do mapa judiciário da Holanda onde nos baseámos. Bom, eu disse assim, a Holanda tem o tamanho do Alentejo e é completamente plana. Não sei se alguém já olhou para o nosso país, de facto, com os acidentes que tem e com as indicações que se coloca, e o resultado é que pomos populações a centenas de quilómetros de um tribunal, e devo dizer que o argumento da especialização não me parece convincente. Se nós dissemos o seguinte, bem, em todo o Algarve há um tribunal, um juízo de comércio, em Olhão. E por haver um juízo de comércio especializado em Olhão, então fechamos os outros tribunais todos a benefício do juízo de comércio de Olhão. Isso não me parece que seja a questão convincente, e a pandemia acho que demonstrou o fracasso desta situação, porque nós, em consequência disto, deixamos de ter tribunais excelentes que tínhamos no interior, em grande qualidade, e depois passámos a ter tribunais horríveis, como os do Campos da Justiça, em que não se pode abrir uma janela sequer, porque está tudo fechado, é preciso abrir a escada de incêndio se quiser fazer uma ventilação, e por esse motivo tivemos muitas dificuldades durante a pandemia quanto a este tipo de situações. Por isso, enfim, seria isto que eu diria, nós temos que ter estes todos constrangimentos, respondendo ao seu repto, mas eu acho que também podemos fazer por mudar. É um pouco essa a função, e eu acho também, eu também pergunto o seguinte, nós temos tantos advogados no Parlamento, não há nenhum lá que se lembre de apresentar um projeto qualquer para resolver estas questões, em vez de estarmos sempre a apoiar de cruz as soluções mais absurdas que aparecem. Isso é um desafio que eu também deixaria relativamente aos nossos colegas deputados, a ver se podem apresentar algum projeto, que eu, por exemplo, parece-me, o que veio hoje na primeira página do Diário de Notícias, da Ministra da Justiça, que se recusa a regulamentar a lei, eu acho que é caso também inédito, também em qualquer país europeu. Portanto, isso não aconteceria um Ministro desafiar assim o Parlamento. Mas isso também demonstra que os deputados do grupo parlamentar, claro que eles na altura votaram contra e agora têm a maioria, portanto podem colocar, mas também está em causa a própria consideração dos deputados, porque se um Ministro diz, eu não quero saber de uma lei do Parlamento, eu acho que a nossa saúde democrática está muito em causa. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Sr. Presidente, posso dizer duas coisas, são dois números. São dois números mesmo. Percentagem de acusação, alguém sabe qual é? Sempre 15%. Dizer que há um excesso de acusação, que se acusa tudo, 15%. Percentagem de condenação, 85%. São números publicados nos relatórios da Procuradoria-Geral da República de muitos anos que todos podem consultar. Por isso, Sr. Bastonário, isso não cola com a realidade. E aqui não há forma de dar a volta a estes números. Não com a estatística, porque isso fala das pilha-galinhas. Os senhores advogados que aqui estão sabem muito bem que o Ministério Público arquiva quase tudo porque tem um critério muito exigente para os indícios suficientes. Pronto. Nessa discussão não vou... 85% dos processos que são arquivados. 85%. Vejam os relatórios. Eu só queria, em resposta àquilo que disse sobre o cenário, o exemplo da Holanda foi um exemplo, embora o país, em termos de dimensão, seja um país pequeno, mas eu posso lembrar, por exemplo, que a Holanda tem, eu sou juiz também da rede internacional de juízes da Haia, a Holanda tem um único tribunal para tratar dos casos de rapto internacional, que está concentrado justamente em Haia. E todas as questões são levadas, como acontece cá, com a propriedade intelectual e com a concorrência.
Portanto, portanto, há uma concentração. A Inglaterra... Está bem, então pronto. Então falamos de Inglaterra e País de Gales. Tem um único tribunal, que é o High Family Court, que também resolve esses casos. E naquilo que foi feito, nos questionários que foram feitos junto dos advogados que trabalham neste tipo de processos, eles preferem a especialização em detrimento realmente da aproximação. Eu reconheço, e aliás nós temos esse problema aqui na comarca, com a parte do Alentejo Litoral, portanto, os municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago e Sines, por isso é que eu disse, eu sou defensor do modelo da organização judiciária, mas ela tem falhas. E uma das falhas justamente é a dificuldade de compatibilização da proximidade com a especialização. Não é? Mas isso são os recursos que temos. Nós não podemos ter... Nós, provavelmente, neste momento, aqui na comarca, temos recursos que estão utilizados em excesso e temos recursos que estão utilizados portanto, no sentido contrário. Portanto, que estão desaproveitados. Não é? Mas tem a ver com a questão da proximidade. Não é? A questão da proximidade justifica, por exemplo, termos um juízo de trabalho em Sines que é completamente desaproveitado em relação à carga processual que têm os colegas aqui de Setúbal. Mas ninguém se sentiria à vontade de fazer a proposta de distinguir o juízo de trabalho em Sines ou em Santiago de Cacém, porque ele está sediado em Sines, mas embora seja considerado o juízo de trabalho de Santiago de Cacém, por obrigar um trabalhador a vir de Sines para Setúbal para resolver o seu caso. Portanto, aí às vezes tem que se atenuar em relação a esta realidade. Mas é o país que temos. É o país que temos em relação a este problema. Eu acho que as pessoas preferem antes que a questão seja tratada por alguém que é especializado, ele deu respostas. Aqui também temos esse problema em relação a comerciais e execuções. Não é? Aliás, falámos disso de manhã em relação à futura eventual instalação de um Palácio da Justiça aqui em Setúbal, que tem que responder não só às realidades do município, mas também às próprias realidades da comarca. Portanto, é algo que o poder político não pode ter. E aí acompanho nessa parte. Portanto, é as melhorias que nós temos que fazer, mas temos que fazer melhorias em função do que existe. Não é em função daquilo que queremos que seja, porque aquilo que queremos que seja depois é mais difícil. A minha opinião pessoal para vos dar em relação a esta lei que o Governo não quis regulamentar é porque eu acho que ela era irregulamentável, muito honestamente. Não é? E não sei se algum advogado gostaria, estamos a falar porque isto iria funcionar em todas as unidades orgânicas, ou em todos os edifícios das unidades orgânicas, não sei se a Ordem estaria preparada para ter a resposta de ter um advogado lá todos os dias para a distribuição. Eu vou-lhe responder. Estava tão preparada que já tínhamos manifestado a disponibilidade ao Ministério da Justiça de criar escalas no nome do sistema de acesso ao direito para estarem todos os tribunais para fazer essa distribuição. Eles acabaram com as escalas presenciais na maior parte. Mas acabaram, mas não deviam ter acabado. Precisamente por esse motivo. Nós estávamos disponíveis e dissemos isso imediatamente à Ministra, criávamos escalas em todos os tribunais para se fazer a distribuição sempre que a distribuição ocorresse. Portanto, da nossa parte, não havia problema nenhum em relação a isso e, portanto, acho que não faz qualquer sentido, isto é também um problema de constitucionalidade, porque aí das duas uma, o Primeiro-Ministro, se achava que a lei colocava esses problemas ao Governo, pedia a declaração de inconstitucionalidade. É isso que cabia. Não fazia um veto bolso. Portanto, ou seja, não me parece, pode pôr essa questão. Porque devo dizer, o outro aspecto que está a referir quanto à questão da lei da organização do sistema judiciário, isto tem colocado até problemas complicados que, até, a meu ver, me colocam problemas sérios de constitucionalidade, que é, por exemplo, ser possível, com base em decisões do Conselho Superior de Magistratura, retirar competências a tribunais, como aconteceu agora com os juízos da Lourinhã, Torres Vedras, que mandaram que os atos de competência do juiz de instrução passassem todos para Louros, sem sequer fazer qualquer aviso público. Que houve advogados que se deslocaram lá e disseram-lhes pura e simplesmente que já não se fazem aqui interrogatórios nestes tribunais, colocados a situações em que, nestas situações com o problema ainda por cima que está a disparar, como se sabe, a questão da energia e dos combustíveis, em que as pessoas estão a 45 minutos do tribunal onde está o processo, onde tem que fazer um interrogatório. Nesta situação, como é óbvio, isto coloca seríssimos problemas, como também colocaria se nós disséssemos, sim senhor, vamos tirar os tribunais ou os processos de um tribunal para pôr na sede da própria comarca, coisa que a lei da organização do sistema judiciário permite, a meu ver, inconstitucionalmente. E daí, por isso, estamos com um problema complicado neste tipo de discussão. E eu não é público, eu sou bastante crítico da reforma e vejo aqui sérios problemas quanto a esse aspecto. Agora, eu acho é que nós não podemos ter uma lei que, em alguns tribunais, acham que está em vigor, noutros acham que não está, e o Governo se recusa a regulamentar. Isto parece-me impensável num sistema democrático saudável. Daí, por isso, a dúvida que coloco em relação a esta questão. E é isto só.
Adicionava aí, estava um segmento de desafio, que é até onde a Ordem tem ou não tem possibilidade de intervir nesse patamar legislativo e de propor, junto da Assembleia da República e das outras instituições, uma intervenção, pelo menos de sensibilização para estes pontos que acaba de referir, por exemplo. Repare, a Ordem tem sempre a possibilidade de tomar as iniciativas, mas para isso nós não temos iniciativa legislativa. Portanto, isso é preciso que isso seja claro. Quem tem iniciativa legislativa em matéria de leis é o Parlamento e, mais precisamente, os grupos parlamentares, e por isso é necessário, para esse efeito, e nós já o fizemos várias vezes, colocar perante um grupo parlamentar a necessidade de apresentar um projeto. Também não temos nenhuma garantia que seja aprovado, designadamente havendo uma maioria no Parlamento. Às vezes consegue-se, por exemplo, nós tivemos no início deste mandato a necessidade de alterar o estatuto, porque havia um problema no nosso Conselho Fiscal, e acabou-se por a própria Ministra aceitou que fizesse a alteração e o grupo parlamentar do PS apresentou uma proposta e resolveu-se. Portanto, algumas vezes os deputados concordarão connosco, outras vezes não, mas obviamente estamos muito limitados quanto a esse tipo de questão. Agora, onde eu acho que nos faz falta efetivamente uma competência, e eu devo dizer, se vier uma alteração constitucional, eu acharia fundamental que ela fosse instituída, é atribuir à Ordem dos Advogados competência para solicitar a fiscalização da constitucionalidade das leis. É isso que sucede no Brasil, e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados tem competência para suscitar a fiscalização da constitucionalidade das leis, e devo dizer, fartaram-se de o fazer, e durante a pandemia muitos diplomas aprovados acabaram por ser julgados inconstitucionais devido precisamente à intervenção da Ordem dos Advogados. Eu acho que isso era importantíssimo, porque acho que a pandemia demonstrou isso. Porque nós assistimos a imensas leis inconstitucionais que foram aprovadas pelo Governo, casos de escola, deve-se dizer, qualquer estudante de Direito reprovaria se lhe dissessem que se podia criar um crime por regulamento, como aconteceu, mas ninguém suscitou a constitucionalidade. Nenhuma das entidades tinha competência para o fazer, se incomodou com isso, nem sequer os próprios deputados, quando estava a ser usurpada uma competência sua. Foram apenas os advogados que reagiram em defesa dos cidadãos quanto a esse aspecto. Eu acho que isso tornou claro que temos uma grande falha na fiscalização da nossa constitucionalidade. E isso é que eu acharia que era fundamental que a Ordem dos Advogados pudesse intervir. Agora, nós não nos substituímos ao poder legislativo, mas quanto ao controle da aplicação do direito, aí parece-nos que devíamos ter um maior papel. Muito obrigado.